aqui do conceito, né, do grupo de perguntas, é X1, falar de seus principais campos, né, e ao final da aula a gente vai criar um grupo de perguntas, né, só com uma forma básica mesmo para você ter todo o entendimento, né, mas que em outras aulas à frente, né, quando a gente for criar relatórios, aqui dentro do portal Proteus do VPL, a gente vai ver esses exemplos em mais detalhe, né, de como criar esses grupos de perguntas para ser utilizados principalmente nos relatórios dentro do Proteus, beleza? Então, como de costume, né, a gente vem abordando aqui a parte do dicionário de dados do Proteus, né? Nós já vimos aqui esses arquivos, né, e hoje nós vamos ver aqui a parte conceitual e prática do X1, né, que é grupo de perguntas, que é um dos arquivos do dicionário de dados do Proteus, beleza? Então, primeiramente a definição, né? A tabela X1 do dicionário de dados define de uma forma padronizada a interface de perguntas ou questões para o usuário do sistema. Essas perguntas são agrupadas e podem ser utilizadas em relatórios ou processos próprios. Então, conforme você viu aí no conceito, né? Através dos grupos de perguntas, nós podemos definir uma interfacezinha de parâmetros, né? Onde o usuário vai poder informar valores, né? Vai poder estar respondendo a essas perguntas e a partir desses valores que ele informa nesse grupo de perguntas, o sistema vai estar processando as informações, né? Fazendo filtro, né, em relatório. Por exemplo, eu posso criar um grupo de perguntas onde ele me traz lá as perguntas de qual cliente eu quero gerar aquele relatório, né, de qual filial, a data, né, a data de emissão de uma nota e outras diversas funcionalidades, beleza? A tabela X1 deve ser utilizada sempre que houver necessidade do usuário responder algumas questões ou perguntas para o sistema, tendo sempre em mente que as respostas têm como escopo o usuário, ou seja, cada usuário pode ter uma parametrização diferente da rotina ou processo. Recomenda-se seu uso em rotina de formulário, relatório, consulta e rotina de processamento. Certo? Então é só uma observação aqui dos grupos de perguntas. Ele tem como arquivos, né, o X1, né? E aqui, ó, nós vamos falar dos principais campos, né, da X1, certo? Então o primeiro campo aqui é o X1 underline grupo, né? Então vamos ver aqui o conceito. Código-chave de identificação da pergunta. Através desse código, as perguntas são agrupadas em um conjunto e utilizadas em relatórios. Né? Então, o grupo aqui serve como uma identificação, né, de como as perguntas vão ser agrupadas. Né? Então, dentro dos fontes lá do relatório, eu posso informar o nome do grupo, né? E ele automaticamente vai chamar todas as perguntas desse grupo de perguntas, beleza? O X1 ordem, né? É a ordem como os parâmetros, né, do grupo de perguntas vão ficar sendo mostrada, né, para a gente, né? Então nós temos a ordem 1, 2, 3, certo? São diversas ordens. O X1 underline pergunte, rótulo com a descrição da pergunta no idioma em português. Então nós podemos ter uma pergunta, né, nesse grupo, filial de, filial até, né? Nós podemos ter como exemplo. Isso aqui é a descrição da pergunta em espanhol e a descrição em inglês. Né? Esse X1 underline variável é não usado, né? Por padrão é utilizado só pela tosse mesmo. O X1 underline tipo de dado da pergunta. Então nós podemos informar lá o tipo de dado, que ele pode ser o C caractere, D data, L lógico, N numérico e M memo, certo? X1 underline tamanho é o tamanho do campo, né? É o tamanho dos valores em caracteres que o usuário vai poder informar nessa pergunta. Decimal, né? Quantidade de casas decimais se o tipo for numérico. Né? X1 pré-cell. Quando temos uma pergunta do tipo combo, podemos deixar o valor padrão selecionado nesse campo. Deve ser informado qual o número da opção selecionada. Então, ó, aqui no grupo de perguntas, nós podemos definir o tipo de objeto que vai ser, né, aquela pergunta. Né? Se ele for um combo, né, ou seja, onde o usuário vai poder ter uma lista de seleções, né, lista de opções, e se ele, vamos supor que ele tem uma cor lá, vamos supor que ele tem uma pergunta para ele selecionar as cores, né, que é o exemplo que nós vamos fazer aqui. Então nós colocamos para ele lá, se ele for combo, nós podemos colocar as opções cor amarela, vermelho, azul, né? E nós podemos deixar aqui nesse campo aqui, vamos supor, o número 1 indica que a cor que vai ser selecionada por padrão é vermelho, o 2 é amarelo, o 3 é azul. Então nós podemos informar um valor aqui, né, nesse campo,
que vai dizer qual é o valor inicial daquelas opções que nós temos. Certo? A gente vai ver isso aqui em mais detalhe mais à frente. Aqui é o tipo do objeto, né, como nós estávamos falando. O tipo do objeto vai ser o conteúdo G, se for para editar, é um campo editável. O S, que é um campo texto. C, que é um combo, né, que tem várias opções. O range, que é um intervalo, né, de valores. E um K é um check, né, onde o usuário vai poder marcar aquele campo. Ou então o file, né, que é quando o usuário vai selecionar um caminho, né, para anexar um arquivo, por exemplo. Caso o campo esteja em branco, é tratado como edit, né? Então, por padrão, se a gente não informar nada disso aqui, por padrão é edit. Objeto tipo combo podem ter no máximo 5 itens. Então, se nós selecionarmos aqui a opção combo, nós vamos poder ter 5 itens para poder selecionar, certo? x1_valid, validação da pergunta. A função deve ser uma function, né? Ou user function. Stat function não, user function. Stat function não pode ser utilizado. Então é uma validação da pergunta, né? Nós podemos criar lá uma validação que o usuário vai poder informar só valores maiores que um número tal, né? Ou só caractere, né? Podemos fazer essa validação. x1_var01, né? Nome da variável criada para essa pergunta no modelo mv par xxx, onde xx é um sequencial numérico. Então, ó, se nós definimos dentro desse grupo de perguntas 6 perguntas, né? Nós vamos ter aqui esses valores, né? Que vão estar ordenados dentro dos fontes lá do relatório. Ele vai ficar assim, ó. Nós temos 6 perguntas, ele vai ficar mv_par01, mv_par02, mv_par03 até o 06, né? Que essas variáveis vão conter os valores que o usuário informou, né? Então isso aqui a gente vai ver mais à frente, certo? x1_def01, item 1 do combo, né? Quando x1_sc for igual a c, for um combo, certo? Aqui é o conteúdo inicial, né? E aqui são as definições, né? Caso nós selecionamos um combo, né? As opções que nós podemos informar aqui, certo? Aqui um outro ponto aqui é o x1_f3, né? Consulta padrão associada à pergunta. Então nós podemos informar uma consulta padrão, né? Que vai ser chamada, né, para armazenar um valor aqui, né? Então nós podemos, por exemplo, se a gente for pesquisar os clientes, a gente pode criar uma consulta padrão, a gente pode adicionar aqui uma consulta padrão, né, que vai fazer com que o usuário possa selecionar os clientes que ele quer filtrar naquele relatório, né? x1_grpsxe, código do grupo de campos, né, em que o campo pertence. Todos os campos estão associados a um grupo de campos. Sofrem as alterações quando alteramos ele, né? E o x1_help, né, que é o código do help para a pergunta. Então a gente pode informar aqui uma descrição, né, informando uma informação daquele campo, né? Então a gente pode colocar informe o nome do cliente, né? Então é uma informação que você vai informar daquele campo de pergunta, certo? Aqui é uma demonstração da x1, né, via PSDU, né? Então a gente pode entrar no PSDU, na ferramenta PSDU, que a gente vai ver no módulo 4, né, aqui do portal protetor do VPA. E a gente pode ver aqui os principais campos que nós estamos abordando aqui, certo? E agora a demonstração do x1 via configurador, né, onde a gente vai ver aqui como acessar, né, atualizações, base de dados, dicionário, base de dados, perguntas, né? E aqui, ó, nós temos a telazinha, né, onde nós selecionamos aqui o grupo de perguntas, e aqui uma inclusão de um grupo de perguntas, certo? Dentro do configurador. Beleza? Pronto, visto aí toda a parte conceitual, né, a gente vai para um exemplozinho prático aqui, né, que vai ser um exercício, que é cadastrar um grupo de perguntas para praticar o aprendizado da aula, né? Então, o grupo de perguntas é x1, e nós vamos ter 3 perguntas, né, dentro desse grupo, né? Então, nós vamos fazer esses 3 exemplos aqui, né? Só lembrando que esse mapa mental vai estar disponível para você baixar aí, beleza? Então nós vamos entrar aqui no modo configurador, certo? Você vai ver que é um processo bem intuitivo, bem fácil, né, de fazer. Aqui a gente vai criar só essas 3 perguntas, né,
para um único grupo, que é só como uma forma mesmo para você ir praticando, né? Mas quando nós estivermos fazendo relatório aqui dentro do Proteus, nós vamos ver isso aqui em mais detalhe. Nós vamos estar criando mais perguntas, né? E associando a um grupo, né? E utilizando os relatórios, beleza? Essa parte aqui é só mesmo para você ter o entendimento, ter uma noção do que são grupo de perguntas, né? É X1 caso você não conheça, é claro. Então nós vamos entrar aqui no modo configurador, né? Siga CFG, comunicação cliente TCP, ambiente servidor Proteus DVPL, e damos um OK. Pronto. Aqui na tela do usuário nós vamos formar aqui o admin, né? E a senha em branco, clicamos em entrar. Pronto, na outra tela aqui nós formamos o grupo, né? 99, filial 01, ambiente 99 que é o configurador, e clicamos novamente em entrar. Pronto, entramos aqui na tela do configurador, né? Então, para que nós possamos ir lá no grupo de perguntas, né? Nós vamos aqui pelo caminho, né? Base de dados, né? Depois clicamos aqui em dicionários e base de dados novamente, certo? Então, a gente vai criar aqui um grupo de perguntas, né? Para a gente praticar aqui todo o conteúdo da aula, beleza? Pronto, entramos aqui na base de dados, né? Aqui em empresa teste nós clicamos aqui no mais, certo? E agora nós clicamos aqui, ó, em perguntas, certo? Aqui, ó, conforme você pode ver, já tem, né, vários grupos de perguntas, né? Nós vamos até entrar em um deles aqui, ó, para você poder acompanhar, né, ver aqui mais ou menos um exemplo dele, certo? Ó, aqui nós temos um exemplo de um grupo de perguntas, né? Onde ele mostra que a filial de destino, a pergunta em português, né, em espanhol, em inglês, né? O tipo de dado, né, da pergunta é caractere, o tamanho 8, né? Decimal 0, o formato, as validações, ó, que ele, indicando se ele pode ou não ser vazio, ou se existe lá na tabela SF4, né? Que aqui são informações de TES, né? Aqui ó, o help, que é o memo, o tipo do objeto, que é o edit, né? A consulta padrão, né? Aquele X1_F3, que ele consulta aqui as filiais, os tipos de entrada e saída, que é as TES, né? E aqui esses outros campos são os campos do combo, né? Que estão em branco, porque ele não foi preenchido, certo? Então nós vamos para o nosso exemplo aqui, né? Nós vamos criar um grupo de perguntas, né? Então, para a gente criar, a gente vai aqui no mais, certo? Você vai ver que é bem prático, né? E ó, o nome do nosso grupo de perguntas vai ser grupo 01, certo? Que é só mesmo para identificação. Esse campo aqui nós informamos o nome do grupo, né? Grupo 01, certo? Pronto, ó. Então a nossa primeira pergunta aqui vai ser, que é o X1_pergunte, né? Vai ser filial de, né? Então nós vamos copiando aqui, certo? A ordem, né? No caso é a ordem 1, vai ser a primeira opção. Então filial de, aqui é a opção em português, né? Vamos preencher também em espanhol, certo? Com a mesma informação. Filial de. Aqui ó, é o tipo caractere, né? Então as filiais, pelo menos nessa empresa que nós estamos utilizando aqui, ela só tem 2 caracteres, né? Então vai ser do tipo caractere, né? Mas ele tem essas outras opções aqui, né? Caractere, data e numérico, certo? Então vai ser caractere. O tamanho, né? Que é o tamanho 2, né? Que é o tamanho aqui do campo filial. Aqui, ó, tipo você pode ir acompanhando, né? O tipo de dado da pergunta é C, que é caractere. Tamanho 2, decimal, né? Que é 0, né? Aqui, ó, no caso, o tipo de objeto a ser criado da pergunta. Formato, né, é o formato que a gente quer que ele detalhe. Mas isso aqui a gente não vai falar dele aqui não, certo? Quando a gente vai falando desse relatório, a gente explica em mais detalhe. Aqui é alguma validação, né, caso a gente queira colocar. Mas para esse campo que nós não vamos precisar. Ó, o help ó, é um campo memo, né, onde nós vamos informar aqui, passar uma informação, né, para o usuário, né? Nós podemos colocar aqui, ó, informe a filial inicial, que será pesquisada, tá? Então esse helpzinho, no momento que o usuário informar o valor dentro do campo, vai ficar mostrando, né,
essa informaçãozinha para ele, certo? Pronto, o objeto, né, vai ser do tipo edit, né, ele pode ser texto ou caractere, né, um combo, que é com várias opções, um range, né, aqui é de um arquivo, para anexar um arquivo, uma expressão ou um check, né. Então nós vamos deixar ele no padrão mesmo, que é edit. A consulta padrão, nós vamos informar aqui, o nome da consulta padrão é SM0, né, que ele me traz aqui as filiais. Ou seja, o usuário vai clicar numa lupinha, né, e selecionar uma filial, né, para informar aqui a filial de, certo? Então nós damos 2 cliques aqui, ó, ele vai me mostrar aqui uma relação de consultas padrões, né, conforme a gente viu lá na aula de consulta padrão, né, ele me mostra diversos valores, né, onde a gente vai poder selecionar uma dessas consultas padrões, certo? Então, ó, como eu já sei aqui como é o nome da consulta padrão, nós só digitamos aqui SM0, certo? SM0, pronto. SM0 filiais, certo? Pronto, isso aqui é as filiais que o usuário vai poder selecionar para preencher esse campo aqui da primeira pergunta, certo? Aqui nesses outros campos nós podemos deixar em branco mesmo, né? Que é opções de combo, certo? Pronto, preenchemos aqui a primeira pergunta. E agora nós vamos para a segunda pergunta. Colocamos uma setazinha aqui para baixo, né? Ele já fica na ordem 2. E aqui, ó, a segunda pergunta, né? Que é do grupo 01 também, né? Vai ser filial até, certo? Aqui nós informamos filial até, filial até, filial até. Aqui também é o tamanho 2, certo? Agora aqui, ó, na validação nós podemos informar essa função aqui, ó, não vazio. Ou seja, isso aqui ele vai fazer uma validação para que o usuário não deixe esse campo aqui até em branco, né? Ele pode até deixar o primeiro, né? Caso a gente queira selecionar todas as filiais, no Proteus nós podemos deixar o filial de em branco e a filial até tem que ter um valor, né? Ou 99 ou ZZZ, né? Então nós vamos colocar aqui essa validação para que o usuário tenha que preencher um valor, certo? No campo help aqui, né, nós informamos, né? Informe a filial até, que será pesquisada. Damos um OK. O objeto é edit, né? Também. A consulta padrão é a mesma, que é SM0. Filiais, certo? Pronto, os outros campos pode deixar em branco. E agora nós vamos para a nossa terceira e última pergunta, né? Que é uma pergunta envolvendo um combo, né? Só lembrando, né, que todos esses processos que nós fizemos aqui tá aqui no mapa mental, certo? Que é a pergunta 3, né? É do grupo 001, a ordem 3. Agora nós vamos ter aqui as perguntas. Selecione uma cor, né? Selecione uma cor. Nós informamos também. Ou qual a cor, né? A gente pode fazer qualquer pergunta aí. Aqui, ó, vai ser caractere. Aqui, ó, no caso vai ser numérico, né? Ele vai selecionar uma opção aqui. Nós informamos aqui o número 1. Tamanho 1, né? Aqui nós vamos informar também não vazio, né? Para ele não deixar em branco. Só recapitulando aqui, que aqui é para ser caractere, certo? Então eu vou até alterar aqui também. Aqui é para ser um valor caractere que ele vai retornar aqui. Pronto, aí o help aqui, nós podemos informar, né? Selecione uma cor. Pronto, aí o campo
do tipo objeto aqui, né, vai ser um combo, né? Um combo, ele vai ter uma lista de opções, né, e o usuário vai poder selecionar uma dessas opções, certo? Então, ó, esse campo aqui, né, essa pré-seleção aqui do combo, né, nós podemos informar um valor inicial que ele vai poder ter, né? Aqui no caso, ó, uma pré-seleção, né? Nós podemos, como ele vai ter 3 opções, né? Esse campo aqui, o primeiro aqui do combo, né? Vai ser um valor em português, né? E ele vai retornar 1, né? Que vai representar esse valor. Então eu posso informar aqui, ó, número 1. E aqui vai ser, por exemplo, a cor vermelho, certo? E aqui, ó, eu fazendo essa pré-seleção, eu já estou dizendo que inicialmente o valor selecionado vai ser o vermelho, né? Que aqui ele vai retornar um valor 1, que representa o vermelho. Aqui é a expressão em espanhol, né? E em inglês, que a gente pode deixar em branco. Aqui é em 2, nós podemos, o item 2 do como, nós podemos informar aqui amarelo. Isso aqui vai retornar um valor 2, né? Aqui é a opção em espanhol e em inglês. E a opção 3, nós vamos estar aqui azul. Então ele vai retornar o valor 3, né, que representa o azul, certo? Então quando eu informo aqui na pré-seleção o valor 1, eu estou indicando para ele selecionar o valor vermelho. Se eu informar aqui o 2, é para selecionar o amarelo. Se eu informar o 3, é para de início selecionar o azul, certo? Pronto, criamos aqui o nosso grupo de perguntas, certo? Tem todos esses exemplos que nós fizemos aqui. E agora nós confirmamos, tá? Clicamos em fechar. Pronto. E aqui nós criamos o nosso grupo de perguntas, né? O grupo 01, né? Que ele tem como a primeira pergunta filial de, e a segunda pergunta filial até, e a terceira pergunta que é selecione uma cor, certo? Então, criado aqui esse grupo de pergunta, quando a gente for criar um relatório aqui dentro do Proteus, a gente vai criar outros grupos de pergunta, né? Mas quando a gente cria aqui esse grupo de pergunta, a gente pode usar esses grupos lá dentro dos fontes lá do relatório, né? Para ele ficar chamando essas perguntas, beleza? Então, por hoje nós finalizamos aqui a nossa aula, né? Sobre grupo de perguntas aqui do Proteus. Espero que você tenha entendido aí, certo? Todo o conceito, né? Do que é que se trata esses grupos de perguntas. Essa é uma aula bem básica mesmo, que é só para você ter uma noção, né, do que é que se trata, né, esse arquivo é X1 do dicionário de dados do Proteus, certo? E nas próximas aulas, né, quando nós já trabalhamos com relatório, a gente vai ver mais exemplos práticos de grupo de perguntas, tanto de criação como de utilização.